Está entrando no ar mais um programa Viva com a Palavra de Cristo. Um programa apresentado sempre, todas as vezes, com o Ridrey Max, o diácono, obreiro da Casa do Senhor. Hoje, eu, o pastor Jader Nunes de Oliveira. Amados, disse o Senhor Jesus: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Nós estamos hoje olhando a margem de toda a sociedade, em todo o tempo, estamos vendo a necessidade de fazermos alguma coisa. As autoridades civis e militares, juízes, promotores, médicos, cientistas, estão todos trabalhando em prol de algo melhor. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele deixou bem claro para nós o ide imperativo. Ou seja, ide por todo mundo, pregai a palavra a toda criatura. O ide imperativo do Senhor é uma ordenância de precisão. Então você que é crente na pessoa bendita de Jesus, você que tem uma experiência de uma vida transformada na pessoa bendita de Jesus, é muito bom você entender isso de uma maneira direta, como os profetas no passado, que o Senhor chegava para eles, falavam a ele, como disse a Jeremias: Jeremias, levanta e vai na casa do olheiro. Ele levanta e vai, ele obedece, ele não recalcica, ele não discute, não questiona, ele vai direto ao ponto. E eu quero apresentar nesta oportunidade o IBGE, um projeto de evangelismo que eu achei tão interessante, uma maneira simples e fácil de falar com todos os coordenadores de evangelismo no Brasil e no mundo. Aonde chegar o alcance da minha voz, chegará soando a importância que tem o IBGE. De quê? De evangelismo. E é muito interessante você entender o significado, o sentido dessa palavra, dessa sigla IBGE. Que na realidade, para quem já tem o conhecimento, sabe que o IBGE é a sigla da Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É do governo do Estado. E é uma coisa tão interessante você entender que, através desta sigla, aponta as responsabilidades de todos os setores, de todos os departamentos, se movimentar para trazer e levar à população uma informação geral. E isso é interessante. Eu olhando, analisando a organização pública responsável pelo levantamento generalizado de todas as informações possíveis, que tem trazido isso de grande importância a toda a opinião pública. O IBGE afirma que o nível de água, o IBGE afirma que o nível de violência, o IBGE afirma tudo, e em todos os pontos e em todos os aspectos, dando o entendimento e a maturidade da responsabilidade a jornalistas, a todos os setores de informação. E eu achei interessante, porque Jesus usou seus métodos, os seus meios para poder nos orientar-nos acerca do ID. E ele disse: o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo.
E eu, nesse momento, eu quero aproveitar a oportunidade de chamar a atenção você líder da sua congregação. O meu objetivo maior aqui é trazer a você uma oportunidade que eu não tenho, um acesso a você. Eu preciso falar com você. Eu preciso trazer a você a responsabilidade que nos é cabível. A responsabilidade que nos foi outorgada. Enquanto nós andarmos como um povo desorientado, como um povo sem governante, porque nós já sabemos, se não houver a profecia, se não houver a palavra, o povo se corrompe. E é por causa da ausência da palavra, que não seria até uma irresponsabilidade, seria uma afronta nesse ponto de vista, na altura do campeonato, dizer que seja a falta da palavra. Mas eu quero dizer que é a falta da palavra, sim, em você não aceitar, em você não acatar. Então o planejamento dela sobre a sua vida não tem resultado. O IBGE, ele afirma as possibilidades de pontos estratégicos onde estão acontecendo os eventos que é de particular interesse da população. O evangelho já está anunciado. Nós não temos a obrigação de forçar a ninguém a ser um crente. Mas ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então são frases expressadas que quem crê é o presente estado e for batizado, já vamos agora caminhando para um futuro de maturidade, será salvo. É um processo contínuo e permanente enquanto o crente estiver neste lugar chamado de terra. E a responsabilidade da igreja, é divulgar o evangelho. Então nós temos a divulgação local, que nós constituímos como um culto público. Nós temos a evangelização local ainda, que é fora da igreja. E nós precisamos de mapeamento. Precisamos nos organizar e entender o projeto do IBGE de evangelismo, aonde ajuda a igreja, os membros e os departamentos a se mobilizar. A ideia do nome IBGE é exatamente esse ponto que eu quero chegar a você com a estratégia do governo. É uma estratégia que eu quero aplicar junto com aqueles que têm a intenção de ganhar alma. Também com aqueles que têm a responsabilidade local de ministrar o evangelismo em sua congregação. Agora eu falo direto com quem? Com os coordenadores, os responsáveis, os líderes das congregações de evangelismo. Porque a igreja é a Assembleia de Deus e toda a igreja, mundialmente falando, tem uma responsabilidade de ganhar alma. A árvore do justo é fruto de vida, e o que ganha alma, sábio é. Esses detalhes que seria mais particular em tratado que nós abordamos neste ponto de vista. Mas o mais interessante aqui é o despertamento. Então nós estamos com uma oportunidade de tomar conhecimento pela mídia que o tempo está cumprido e que o reino de Deus está próximo.
Os não evangélicos, as pessoas que não têm o conhecimento como nós assumimos em ter, eles olham para a estatística jornalística, as informações, a área de pesquisa, e ele vê como tem avançado a criminalidade. Ele tem visto como tem alcançado a estratégia do adversário em destruir família. Nós estamos vendo e estamos analisando esse terror. Desde quando começa no Jardim do Éden o conflito, nós entendemos que de lá para cá o processo de Deus é resgatar a sua vida, resgatar o seu povo. Então Deus amou o mundo de tal maneira, a frase que você está cansado de ouvir, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Interessante que o tema, a logomarca desse estúdio é viva, viva, viva a palavra de Cristo. E só isso é uma responsabilidade tão profunda de você entender a responsabilidade de você vivenciar, se relacionar com a palavra. Muitas das vezes a gente costuma dizer que o crente muito ético, muito certinho, muito padronizado, eles não entram nas arruelas das favelas, eles não vão lá nas baixas pontuações, aonde na verdade as pessoas estão oprimidas pelo sistema não evangelizado. Alguém diz, mas o mundo já está evangelizado. Mas nós não estamos aqui para saber se o mundo está evangelizado. O Senhor nos ortogou o direito do ide e pregai o evangelho. Há um ditado muito bonito e antigo, eu já disse assim, digo assim, que a água é mole e a pedra é dura. Tanto bate que até fura. E é muito interessante que é necessário você anunciar. Quando você anuncia, quando você conscientiza um evangelho bem pregado, um evangelho com o propósito de anunciar. O que é anunciar? Informar. O anúncio dos jornais nacionais, dos jornais, das emissoras jornalísticas, elas anunciam suas matérias, elas informam a opinião pública todos os acontecimentos. Nós vamos anunciar do mundo evangélico, do mundo de Deus, ao mundo que não o conhece. E é muito interessante nós termos essa certeza e essa importância e nos unirmos para chegar num foco estratégico. Não é hoje, como certa história se conta, que um homem empresário muito bem sucedido, ele comprou toneladas de folhetos, colocou no seu avião, subiu uma certa altura e ali ele esparramou toda aquela quantia de folheto. Voltou para a sua casa e chegando em casa ele sentou-se e disse, pronto, já cumpri com a minha tarefa. Não é assim. Não é desse jeito que funcionam as coisas. Você dar um folheto hoje, observe em áreas festivas de grandes eventos, as pessoas sacodem as carnes, jogam para um lado, jogam para o outro. Estou falando de um sentido gospel. Eu estou falando de festividade evangelística, que é o termo usado. Cantores vêm de longe e canta. E você observa que aquelas pessoas que muitas das vezes não são evangélicas choram. Lágrimas rolam do seu rosto. E nós observamos nesse ponto
E imaginamos, caímos até no erro de imaginar que a pessoa ali se converteu. Há uma canção que chega aos nossos ouvidos e nós sentimos tanta essência satisfatória, preenche um lugar vazio no meu interior, que eu me emociono, os olhos se lagrimejam. São realidade da fala. Mas hoje nós estamos vivendo uma esfera, estamos vivendo uma situação aonde as pessoas que se são evangélicas, pessoas que eu estou dizendo que têm compromisso, ou que deveria ter compromisso, ou se comprometer com a palavra. Estamos falando de realidade. Enquanto as coisas estão boas, Jesus é maravilhoso. Muitas das vezes você chega numa televisão, se assenta e assiste um filme, como eu assisto, e você leva tempo, muitas das vezes, e sai dali até chorando. Mas você não consegue entender que a nossa situação é real. Não é ficção científica, são realidade. Nós olhamos para o mundo bíblico, nas histórias, estamos vendo como os homens e mulheres lutaram para vencer na vida, alcançar o objetivo e o plano estratégico de Deus, foram orientar os seus líderes orientaram os seus auxiliares os seus ajudantes, e assim marcharam para a guerra. Isso é muito interessante, guerra de conquista. O mundo jaz do maligno. Nossa, só uma vitória do arrebatamento da igreja. Mas nós temos que conquistar esse conteúdo. Nós precisamos. Temos grandes professores de teologia e arqueologias espalhadas em todo o mundo. Você entra num site, entra num app de informação de redes sociais e você encontra todo mundo querendo anunciar o evangelho. Alguns já usam de oportunidade para falar aquilo que você gosta de ouvir, não que você precisa ouvir. E eu estou aqui nesse momento, vivendo a palavra de Jesus Cristo e mostrando para você a grande e maior responsabilidade. Levantou a sua mão, aceitou Jesus, acabou. Não! Eu me lembro de uma certa feita no estado do Rio de Janeiro, em que explodiu um campo de concentração ali do exército na BR-124 no Rio de Janeiro, e um soldado ele foi ferido e foi a óbito porque explodiu uma bomba na sua mão. E a mãe dolorosamente, gente, me perdoe que eu vou dizer, talvez para você, mãe, possa até não soar muito bem a expressão da minha fala, mas a mãe, ela disse: eu quero meus direitos. O responsável pela corporação se manifestou dizendo em rede nacional: eu quero que a senhora entenda que todas as responsabilidades o exército brasileiro irá assumir. Mas eu quero que a senhora entenda que o seu filho não está num parque de diversão. Seu filho estava servindo ao exército. Caramba, isso é interessante. Quando assisti essa matéria, eu entendi quando nós estamos no exército de Cristo. As armas deles são carnais, as nossas são espirituais e poderosas em Cristo Jesus. Paulo, o apóstolo, ele olha para os soldados romanos, quando ele estava preso, e ele vê as armaduras, e ele agora monta uma estratégia para falar com o povo que estava a seu alcance.
Nos demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. É sério que Paulo está dizendo isso. Leia a epístola, leia a carta e veja o propósito de Paulo escrever a carta. Não é uma mera expressão teológica, não. Não estou aqui para disputar conhecimento teológico, não. Eu estou aqui para disputar a responsabilidade do ID. O ID do Senhor. Precisamos é nos unirmos. Precisamos estar literalmente unidos em Cristo Jesus. Eu posso imaginar o adversário. Se o Ridrei estivesse aqui agora, eu ia dialogar com ele nesse ponto de vista. Mas ele não está. Até bom que assim eu me sinto um pouco mais à vontade de poder falar sem medo de errar. Porque na verdade as pessoas que nos assistem não consertam os nossos erros. Ele difama os nossos erros. E Jesus, ele vem buscar todo o que se havia perdido. Todo mundo assiste pela televisão, pelos jornais, pelo comentário. Quem se encontra com Jesus tem a sua vida mudada. Eu me sinto horrorizado quando eu passo em algum lugar e eu vejo comédia com o nome de Jesus Cristo. Comédia com o nome de pastores que estão preocupados com dinheiro, que estão preocupados com isso e aquilo. Eu baixo a cabeça e eu pergunto em mim se essa pessoa conhece o Evangelho. Se essa pessoa conhece a missão de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa. O tempo está cumprido. E você vê a escassez do tempo. Você conhece a marca da Adidas, a marca da Sony, você conhece a especialização de cada marca. E quando se diz Sony, você diz que é uma boa marca. Quando diz a Adidas, ela é Coque Sport. Quando diz que é Nike, isso é sua marca. Ricardinho, hoje não se ouve mais falar sobre algumas dessas marcas, porque outras tomaram lugares. Mas quando aparece alguma coisa com essas etiquetas, a pessoa não conhece nem a estrutura onde a etiqueta está cravada, mas ele sabe que é de boa marca. Mas e as piratas? As falsas mercadorias que carregam um nome, que carregam uma etiqueta. Pega a visão da realidade do texto. Se você se alistou neste exército, não pense que você se embaraçando com os negócios dessa vida vai agradar aquele que está ali alistando. É muito interessante você entender, você que é líder de evangelismo, você que trabalha no evangelismo, você que ama a obra do evangelismo, não vai adiantar você colocar uma caixa ali. Olha a situação que eu disse. Não vai adiantar. Adianta sim. Mas deixa eu continuar assim, dizendo. Não vai adiantar você colocar a caixa, dar oportunidade, uma oportunidade, outro um grito, outro fala, outro exclama, outro prega. E você vai embora dizendo que evangelizou. Não. O projeto IBGE de evangelismo quer levar você na porta em porta. Estava aguardando aqui a presença do meu querido Gilberto, presbítero da igreja. Ele tem um projeto que, junto com esse projeto, nós queremos sentar com os líderes, dialogar com os líderes, para nós conversarmos um projeto e irmos de porta em porta, mostrar o projeto IBGE, bater na porta. Não queremos falar com pessoas que gostam simplesmente de ficar na tribuna. Já tem todos aqueles que têm que ficar lá. Todos os agentes da tribuna estão lá. O púlpito,
o microfone. Tem umas que fica até a Bíblia aberta, outros fechada. Mas eu sei que tem homens que foram colocados, e desde a instituição dos diáconos, nós entendemos que era para ser colocados diáconos para que fizesse tais trabalhos. Mas só que o id imperativo é para todos. Todos estão responsáveis em evangelizar. É conscientizar, Jesus está dizendo de conscientização. E quando você faz um evento muito grande, muito bonito, é bacana, reúne muitas pessoas. Mas será que tem alguém ali no meio com um caderno, uma caneta, levando uma pessoa, chegando, pegando o seu nome, seu endereço, seu telefone, se possível for, e perguntando a ele se tem condições de fazer um evangelismo, ou melhor, se podemos na sua casa lhe fazermos uma visita? Olha, estamos com campanha da família, departamento de família, e nós queremos convidar e bater de porta em porta, mas não, de novo, porta em porta. Precisamos fazer isso. Com licença, senhor, tem medo de tomar água na cara, tem medo de tomar um não. O vendedor ambulante também tem esse medo. O vendedor ambulante, ele sai todo dia. Nós que estamos em casa, vê que ele bate na porta, enquanto você não abre a porta, ele não desiste. Aqueles que dizem que estão pregando o evangelho, que muitas das vezes nós achamos que o evangelho é distorcido, eles estão lá de porta em porta. Tem os pastores que ele fica esperando as ovelhas de outra igreja passar na frente dele para ele poder apanhar. Outros vão visitar na casa. Não querem ir no campo, no alto mar, pegar peixe. Prefere chamar na porta. Senta na praça, senta na esquina, se encontra com uma vida, uma ovelha de um outro ministério. Explica aqui, eu aprendi desse jeito. Assim, vou lhe dizer como eu aprendi. Olá, com licença, posso lhe dar um folheto? Já leu o folheto antes, é uma ordem. Você sabe o que tem no folheto? Você congrega em algum lugar? Você conhece o evangelho? Não, eu congrego na igreja tal. Toma aqui esse folheto, não perca os cultos não, viu? Cada dia tem uma palavra nova para você ali. Nunca aprendi a dizer que aquela igreja não é verdadeira. Examine as escrituras, porque vós escudaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O Espírito Santo, ele é o maior, melhor evangelista que existe. Mas ele vai depender de mim e de você, para nós semear. Para nós semear, nós semeamos, e aí o que acontece? Criamos uma estratégia de uma gincana dos departamentos. A atividade que trarão aos departamentos são todos os que resultado de busca das almas. E isso é muito interessante, que a atividade dos departamentos, que hoje é culto das crianças, é uma composição que eu estou colocando aqui. Então, quem é responsável pelo departamento das crianças na congregação local, ela já tem uma tarefa. Ela vai bater de porta em porta junto com as crianças, procurar os pais das crianças. Olha, nós temos hoje um culto das crianças e tal. As crianças também convidam os pais. Estamos em campanhas de oração. Queremos orar pela senhora, pela sua família. Quando ela aceita o pedido de oração, você agora começa a agendar. Começa a manter um diálogo. Começa a manter uma intimidade. Um relacionamento com essa pessoa. Para ela tirar essa imagem de hipocrisia, de fingimento. Politicamente falando. Nós somos do reino de Deus, irmão. Nós precisamos desempenhar essa tarefa com rapidez. O ministério de Jesus Cristo não se demorou na terra. Ele exerceu com velocidade, o tempo deles estava resumido, o tempo dele.
E ele era focado no seu objetivo. Hoje nós temos muitas coisas. Acho até interessante quando Paulo diz que os casados vai cuidar das coisas do casal. É interessante dizer, sei lá, são coisas que ficam na nossa cabeça. Não dá atividade perpétua dentro da igreja a um homem casado. Imagine um pastor casado, a mulher dele não quer fazer obra com ele. E a gente, é tantos detalhes que não é o assunto do momento, mas o assunto é radical, porque isso vem de raiz. Hoje os jovens casam muito rápido, escolhe a jovem pela aparência, às vezes não consegue passar pela academia, né, de aprendizado que a igreja fornece mensalmente, anualmente. A rede social está investida de tantos estudos de relacionamento para você entender e ter uma base de quem é a pessoa que você quer casar, qual é a opinião. E quando enche tudo de filho, meu Deus do céu, fica uma fazenda, né? E numa fazenda, já viu, tem tudo quanto é gado. E aí não tem tempo de fazer a obra. Quando eu falei do soldado, que o responsável, ele chegou em rede nacional e disse: olha, seu filho, o exército brasileiro vai arcar com a responsabilidade. Toda a responsabilidade. Mas eu quero deixar a senhora ciente, isso foi forte demais. O seu filho não está em um parque de diversão. Então é muito interessante você entender que você não está num parque. Você não está num parque de diversão. E aí, preste atenção para mim. Se aproxime. Você não está num parque de diversão. Você está no exército de Cristo. Não adianta se doer, e chorar. E tem problema. Quem é que não tem problema? Vou contar os meus aqui, não vai adiantar. A luta não vai adiantar. Mas precisamos entender a responsabilidade. Cada departamento tem uma sua atividade. Nessas atividades, eles saem para a rua. No culto à tarde, no domingo à tarde, eles vão para a rua. Se reúne, é da mocidade, o jovem todo cheio de energia, todo cheio de força. Falando de jovem, quero mandar um abraço para o grupo da Igreja Assembleia de Deus, em Jaguaribe 2. Eu me esqueci o nome do grupo jovem. Meu Deus do céu, o jovem canta muito. Cheio de saúde, canta que é uma maravilha. Agora imagine no dia de um culto deles, festividade deles, eles saem com todo esse empenho. Eles saem. Eles vão buscar criança. Vão buscar em casa de noite, vão de mão dada, levam-na para a igreja e depois vão devolver. O superintendente da congregação orientou: não faça só hoje, não. Faça sempre. Faça sempre. A obrigação do superintendente, ele exorta, ele admoesta, ele consola, para que você fique na posição e não saia dela. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. O projeto IBGE é um projeto de evangelismo. Ele segue o mesmo parâmetro que é dado ao direito, que você pode observar, de levantamento geográfico, de moradia e de localização de um membro, de um existente, para ouvir a palavra de Deus.
Além de você conhecer toda a comunidade, tenho certeza que tem pastores que dirigem congregação e ele não conhece o bairro que ele está dirigindo a congregação. Porque a maioria tem a oportunidade de estar no bairro num momento de evento. Então ele vai à igreja, faz a sua tarefa, a sua responsabilidade que é cabível a ele e volta para casa. Tem outros que vão porque ele congrega e dirige a congregação, mas não mora ali. Você sabe do que eu estou dizendo. Ele também não conhece ali. O departamento de criança, o departamento de jovens, dos adolescentes, dos senhores e da senhora, eles trarão uma agenda onde haverá uma oração, com a permissão do dono da casa. Trarão uma oração e esse pastor, esse líder, esse superintendente, ele já vai ter um acesso direto, já tem uma agenda. Eu sei que pode ser difícil para aqueles que não querem largar a tribuna. Tudo bem. Mas vai ter um acesso. Eu não sei como é que ele vai fazer isso. Mas ele vai ter a obrigação de ir. Jesus não mandou de 2 em 2, ele manda de 2 em 2 obreiros. Então isso é tudo. Eu queria fazer uma exposição em um nível teológico, mas eu não quero isso. Eu quero falar com você testa a testa. Eu quero falar com você numa linguagem de crente, no natural. E eu gosto de oportunidade, eu sondo, eu enxergo, eu vejo pessoas, e eu sinto que o Espírito de Deus nos comove, nos induz a você conversar. Eu espero estrategicamente um ponto, um horário, um momento. Eu lembro de um jovem que antes de eu ter o AVC, eu desejei muito falar com ele. Se eu não me engano, acho que foi nesse dia mesmo. E eu peguei um ônibus para ir para Brasil Gás, eu estava indo para Madre de Deus, no evangelismo. E nesse dia, eu me encontrei com esse jovem no ônibus. Eu disse, poxa, tanto que eu esperei, e eu consegui essa oportunidade. E dialoguei. Ele não podia soltar, porque ele ia soltar também na Brasil Gás, embora eu não sabia. O ônibus era via Estação Pirajá, sentido dele, e ele ia fazer um trajeto que ia passar pela a BR 324. E eu ia ficar ali exatamente na Brasil Gás. E ele ficou também na Brasil Gás. Soltou também na Brasil Gás. E eu entreguei o recado para ele. E isso é interessante você entender. O reino de Deus está cumprido. O evangelho está sendo divulgado de uma maneira poderosa. Então, quando nós olhamos para a responsabilidade, que é a meta, né, que nós olhamos aqui, é uma organização pública, o IBGE é uma organização pública responsável pelo levantamento e gerenciamento de dados e estatística brasileira. Os departamentos vão fazer isso dentro da comunidade. Vamos conhecer todo mundo da comunidade. Vamos evangelizar toda a comunidade. Vamos ser conhecidos como alguém que evangeliza. Não temos do que nos exaltar, de nos achar melhor do que ninguém. Não, temos que evangelizar. Eu tenho certeza que às vezes, como eu, passo junto de pessoas, a gente fica sem jeito como abordar.
O diabo, nosso adversário, nós chamamos ele de diabo, chamamos de acusador, chamamos ele de problemático. O objetivo dele é destruir tudo. Ele veio primeiro para matar. Se ele não conseguir matar, ele rouba. Se ele não conseguir roubar, ele agora destrói. E destrói. Muitas famílias estão sendo destruídas. E muitas das vezes nós, eu não quero nem dizer nós, porque não é eu. É doloroso nós ver muitos com essa missão envolvido no meio da lama, aonde vem a carreta e pega a lama para jogar num lugar estratégico de entulho. Eu estou dizendo de pessoas que assistem a miséria e não faz nada. Eu estou dizendo de pessoas evangélicas que têm amizade com pessoas que elas podem aconselhar. Ah, mas diz, mas eu já falei. Eu já contei. Não desista, não. Arruma um jeito. Arruma um modo. Tem um senhor que ele passa por mim. E toda vez que ele passa por mim, vamos para a casa do Senhor. Vamos para a casa do Senhor. Acho bonito isso. Já imaginou um dia ele me encontrar daquele jeito, sabe? Cheio de problemas, cheio de coisa na cabeça. Que a gente é humano, poxa. E aí ele vem. Vamos para a casa do Senhor. Aí eu vou ter que lembrar como o salmista Davi disse. Alegrei como me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí estava meu irmão fazendo uma ilustração da realidade desses que iam à casa do Senhor com alegria, com júbilo. Os adoradores, os crentes da época de Abraão, os crentes da época de Davi, os crentes da época dos profetas, quando eles desciam para Jerusalém, lugar de adoração, eles veneravam aquilo. É muito fácil entender o apedrejamento de Estevão, que ele passou por uma situação quando ele trazia a realidade do Evangelho, ele teve dificuldades imensas, porque o pessoal não entendia, e ali houve grandes problemas. Você vai se deparar com uma pessoa com conhecimento que não vai querer aceitar o seu. O que você vai fazer? Então isso é muito interessante você observar. Observe isso. O compromisso que você tem. O seu compromisso de anunciar a palavra. Jesus não forçou ninguém a ser crente. Eu vi um debate de teólogos e eles diziam que Jesus não estava nem aí. Ele fazia a missão dele. Quando ele se encontra com o centurião vem a ele, se dobra diante dele, e ele pede que o Senhor vá à sua casa para poder curar o seu servo. E ele disse para Jesus de uma maneira muito inteligente que ele era homem. O centurião era um homem de autoridade. E tinha homens que eram submissos às suas ordens. E ele dissesse a um vai, ele iria. Se dissesse outro volta, ele volta. Só porque Jesus disse que ia na casa dele. E ele não estava também impedindo que Jesus fosse na casa dele. Era a pressa da cura que ele queria. Talvez só ele sabe o trajeto que ele fez para chegar ali aonde é que estava Jesus. Segundo os historiadores, havia pessoas que faziam viagem de longe
a camelos. O transporte daquela época. Passavam noites em rua, no meio do deserto também, para chegar aonde estava Jesus. E quando ele chegava, ele não podia chegar perto de Jesus, porque a multidão era grande. Você lembra quando teve aquela multiplicação dos pães? Jesus parou e olhou e viu aquela multidão imensa. E Jesus disse aos discípulos, que andava bem próximo dele, não é bom dispensar esse povo todo assim vazio no deserto. Os discípulos se preocuparam assim, onde é que temos de comer para dar todos esses? Você vê que o milagre acontece no momento que tem que acontecer. Não é no momento que você está angustiado, Senhor, faz um milagre na minha vida. Não, vai acontecer no momento certo. Aí encontraram alguém que tinha pães, outros que tinha peixe. E agora o mestre pega, olha e dá. E o discípulo sai. E quando dava um, quando olhava, tinha mais. Dava, e quando pensava que tinha pouco, estava se multiplicando. Essa confiança entrou no centurião. Nasceu no centurião. Cresceu nele. E ele usou uma palavra sábia. Eu sou homem de posição. Eu tenho soldados à minha disposição. Eu digo, vai, vem. Se o senhor disser uma palavra, o meu servo será curado. E Jesus se alegrou com isso. E viu que era grande a fé desse homem. E você vai ver que no trajeto de Jesus sempre tem um ato que alimenta a sua fé, que alimenta a sua confiança. No caminho dos 12, que ele designou os 70, melhor dizendo, ele orientou os seus discípulos a irem, porém a não entrar em qualquer cidade. Toda orientação formal. E ele também disse que a casa que te receber, ela deixa a minha paz. É tudo simples. Descendo sobre ele o Espírito Santo, que foi e cooperou com ele a obra. Você nunca viu isso? Você não tem uma experiência de dizer isso para ninguém? Saia para fazer obra, irmão. Vá para o evangelismo. Vai evangelizar e você vai entender essa realidade. Você vai entender essa realidade. Você vai ver o que não é você. Não adianta se intitular homem de Deus, uma mulher de Deus. Se saia desse negócio, que isso é chaveco. É o Espírito de Deus. Pode até dizer através do programa que o diácono Ridrei está apresentando. Deus tem me dado maravilha. Recebe essa força, essa garra, que o Espírito de Deus te introduz mediante os seus tímpanos. E chega no seu coração, gera, motiva uma fé e vai fazer a obra. Vai fazer a obra. Até uma pessoa diz, levante a sua mão e ore a Cristo e peça a cura. Peça a cura. Peça com fé e não duvidando. Esse é o que nós precisamos. Do ide e pregai o evangelho a toda criatura. Pregar é divulgar. O Ministério de Saúde adverte. Eu estou sentindo uma falta aqui do Ridrei, porque a gente conversa. O Ministério de Saúde,
ele não pode tirar o cigarro, o tabagismo, né, da sua plantação, porque é da gente, dinheiro. Mas, porém, diz, fumar é prejudicial à saúde. Você pega eu tinha que apanhar, mamãe fumava na época, e eu via lá, estava escrito lá, Ministério de Saúde adverte, fumar é prejudicial à saúde. Mas não diz, não, fuma. Quem hoje apresenta programas na televisão, no jornalismo, é somente uma questão de status de comunicação. Desculpe a palavra, mas quem vai ficar arrebentado é você que fuma. Na hora que você precisar dessa saúde aí, ó. Entende? Então é para você entender essa questão. Jesus quer advertir. Você quer ser salvo? Seja. Não quer, não seja. Ninguém vai forçar você. Eu quero. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu costumo dizer que essa verdade é exatamente você conhecendo o erro. Eu costumo dizer que uma vez que você conhece o que é errado, te prejudicou, te escangalhou, então você agora toma uma decisão certa. Se relacionou com alguém, não deu certo, no início já está dando um problema, imagine no futuro. É se libertar, pô. Agora você que é teimoso, teimosa, ele é lindo, ela é bonita, e você quer meter as caras, sorte sua, meu amigo. Você vai chorar amargamente. Porque a Bíblia diz, eu até criei um problema dentro de mim com alguma coisa que eu não consigo entender na Bíblia, porque o homem natural não entende. E no ser natural que eu habito, homem, humano que sou, tem coisa que é incompreensível para mim. Mas o Espírito de Deus, que habita em mim, através das Santas Escrituras, vai me conscientizando o certo do errado. E quem tem que mudar é eu. Quando você precisa de alguma coisa, você sabe onde você vai, até pagar alto preço. Mas depois que você adquiriu o que você quer, você abandona. Seja o que for. É um celular, é uma televisão, é amigo, é uma amizade. Quando você está com saudade, você não sabe onde mora, não sabe onde está. Quando você precisa dele ou dela, você não sabe onde é que se encontra. Então, nós temos o conhecimento claro da verdade. Quem tem que ser transformado é quem conhece a verdade. Você conhece a verdade? Então ela tem que libertar você. Jesus dizendo isso aos judeus que não cria nele, porque os que criam, ele diz, olha, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis livres. Um bando de acusadores chega de junto e aí começa a corresponder em ataque. Quem é isso? Conhecereis a verdade, quem é você e tal. E começa aquela questão toda. Você pode ler João 8, a partir do versículo de número 12. Você tem um diálogo ali, uma entrevista maravilhosa, um debate, uma guerra travada com opiniões opostas do que nós estamos vendo hoje. Inversão de valores. Você vai chegar ali e vai ver a inversão de valores. A inversão de valores. Amigo só quando você precisa dele. Quando ele precisa de você, você se esconde. Rapaz, deu até vontade de falar num negócio aqui, mas é muito interessante você entender isso. Nós estamos chegando no final da nossa mensagem. Nós estamos chegando ao final. Analise tudo direitinho. Procurei todo o meio de não expor nada teológico. Eu vim pronto para conversar de uma cultura, toma lá e dá cá.
Fui tentando ser assim, direto. Se você gostou, aí há um menu. Viu? Há um menu. Em todos os aplicativos de rede social tem o curtir, o comentar e o compartilhar. Faça uso da ferramenta. Tá certo? Se você acha que serve para algum irmão ou precisa ouvir o que eu acabei de dizer, se você entende que eu disse, que você entende que o Espírito de Deus me induziu a dizer, se você quer curtir, você quer transportar por alguém, faça isso. Eu aprendi com um amigo chamado Evandro, que eu fui fazer uma transmissão de um material que chegou no meu aplicativo, eu achei que estava fazendo uma boa informação. E ele chamou a minha atenção e disse: não faça isso não, meu amigo. Sou um homem inteligente, admiro o Senhor. Faça isso não. Satanás não quer saber da sua opinião. O seu adversário não quer saber da sua opinião. Ele quer fazer o que ele quer fazer. Ele quer divulgar. Então, quando chegar na sua mão uma coisa de péssima qualidade, não passe para a mão de ninguém, não. Não serve para você, não serve para mais ninguém. Eu digo: valeu, obrigado. Então, quem está nas minhas páginas, junto comigo nas redes sociais, o que me segue, o que admira o meu trabalho, minha maneira de eu ser, se tiver alguma coisa lá que não lhe cabe, não é de sua conta, não te interessa, não repasse. Deixa uma mensagem no privado, como tem lá, caixinha de mensagem, o mensagem. E me mande tirar, me mande corrigir. Nós estamos juntos para isso. Somos família. Precisamos entender que somos família. Somos uma só pessoa em Cristo Jesus. Se nós não vivermos isso, não tem utilidade nenhuma. Se nós não entendemos a realidade de família que somos, como Paulo escreve à igreja, nós somos família. Olha, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus não quer que ninguém que o adore ele confunda ele com outros deuses, porque não há outro Deus. Aí você vai entender a ideia de que Deus botou tudo no seu parâmetro. Na igreja, pastor, presbítero, diácono, evangelista, e aí segue. Na casa, pai, mãe e filho. Tudo naquela ordem. E tem que tudo ser respeitado da maneira como Deus criou. Inversão de valores. Então vamos trocar, bagunçar. Mas não é você que bagunça. É o adversário que quer destruir do mesmo jeito lá que houve no Jardim do Éden. Do mesmo jeito que houve nas famílias que destrói. Foram destruídas, desgraçadas. Querem fazer de novo. E dessa vez, é impedirmos que nós alcançamos a vitória em Cristo Jesus. Estar em Cristo não é tudo. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas é passada, eis que tudo se fez novo. E quem está em Cristo é uma nova criatura. Portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, uma liberdade condicional que você tem. Quem conhece jurídica entende o que é uma liberdade condicional. Cristo não vai com você em todo lugar que você deseja ir, em todo lugar que você deseja entrar. Tem lugar que você vai entrar, eu tenho certeza que de fora ele vai ficar. Tá certo? Quero deixar um forte abraço a você, aproveitando, dar um abraço também a Ridré, onde quer que esteja. Meu querido Gilberto, um abraço para você, os meus irmãos da igreja Assembleia de Deus, ali em Nova Brasília, em todo o setor. Quero mandar um forte abraço para você. E você que é líder do culto, você que é líder do evangelismo, eu quero estar com você, junto, para nós discutir esse assunto, que aqui é comentário. Com você a gente vai discutir e ver um plano estratégico para botar a obra para frente. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus.